Olá, estamos aqui hoje para dar início ao nosso mini curso de como se aprende uma língua estrangeira. E a melhor forma da gente começar a discutir como se aprende uma língua é tentando fazer a distinção entre teoria e método de ensino. É muito comum haver confusão entre o que é teoria de aprendizagem, o que é teoria de aquisição ou de desenvolvimento de uma língua estrangeira, com os métodos, os vários métodos que foram desenvolvidos sobre o ensino de uma língua. Vamos começar então tentando entender o que é teoria. Uma teoria, ela geralmente é composta por um conjunto de ideias, um conjunto de hipóteses, uma forma de percebermos, de entendermos um determinado fenômeno. Podemos sintetizar dizendo que teoria é um conjunto de postulados científicos. Quando a gente fala de aprendizagem de língua estrangeira, nós temos que levar em conta a natureza da aprendizagem, ou seja, uma teoria que explique o que é aprendizagem, uma teoria que explique o que é língua e uma teoria que explique o que é adquirir essa língua, ou como querem os adeptos da complexidade, seguindo a proposta de Larsen e Freeman, como se desenvolve uma língua. Já o método se constitui pelo conjunto de procedimentos coerentes com algumas teorias, né? Então, o método, ele parte de teorias, parte de entendimentos de o que é aprendizagem, o que é língua, o que é aquisição, para formular uma série de procedimentos, né, vamos dizer assim, de orientações a serem seguidas quando se ensina uma língua estrangeira. A gente tem que fazer também a diferença entre teoria e método, né? Se um método é um conjunto de procedimentos coerentes, esse conjunto de procedimentos, ele tem por base uma abordagem, né? Ou seja, um conjunto de pressupostos teóricos sobre língua ou linguagem, sobre aprendizagem e sobre ensino. Vamos então ver algumas teorias sobre aprendizagem, algumas teorias sobre o que é língua e algumas teorias sobre aquisição. Em relação à natureza da aprendizagem de línguas estrangeiras, foram 4 as teorias vindas da psicologia que serviram de suporte aos métodos de ensino. Vale lembrar que o primeiro método de ensino, que era o método de gramática e tradução, não tinha nenhum apoio da psicologia. Aliás, a psicologia ainda nem existia como ciência quando nós tivemos a criação do método de gramática e tradução, mas este é assunto para a próxima aula. Hoje nós vamos discutir só as teorias. Então, a primeira teoria, ela veio embasar o método que vem logo após a gramática e tradução, que é o método direto, que também será assunto do nosso próximo encontro. Mas o associacionismo é a explicação que a psicologia tenta dar à aprendizagem geral, né? Dizendo que a nossa mente realiza associações, e essas associações mentais, das mais simples às mais complexas, o que nós vamos chamar de aprendizagem. Então, no ensino de línguas, foi muito forte a questão de se associar uma palavra a imagens, né? Então, ao ver uma imagem e associar a essa imagem uma palavra, a gente aprendia a palavra. A outra teoria que foi muito forte e teve grande impacto no ensino de línguas é o behaviorismo, que foi desenvolvido por Skinner e que tinha como pressuposto que a aprendizagem em geral, ele não foi um teórico que trabalhou com ensino de línguas estrangeiras, mas era um psicólogo que tentava explicar
como os seres humanos aprendiam, e para ele, então, aprendizagem era uma questão de formação de hábitos automáticos, né? Então, a aprendizagem era algo observável, era um comportamento observável. E como era observável, a gente ia entender, então, que língua era um comportamento que se podia observar, né? Então, o método que surge a partir dessa teoria é um método que tenta fazer com que o aluno, através de repetições mecânicas, né, de automatismos, né, uma questão de estímulo e de resposta, ele, então, aprenda uma língua. Então, este é o segundo grande método, o behaviorismo, que foi desenvolvido por Skinner. Uma outra coisa, além dessa questão de estímulo e de resposta, um outro pressuposto dessa teoria é que a aprendizagem era transferível, né? Então, eu aprendia uma determinada estrutura linguística e eu podia transferir aquela estrutura, eu adquiria aquele hábito automático e eu podia transferir aquilo para contextos semelhantes. A outra teoria que veio dar suporte ao ensino de línguas estrangeiras é o cognitivismo, né? Que tem na linguagem, né? A psicologia vai nos oferecer agora uma psicologia cognitiva, né? Onde ela tenta explicar que a aprendizagem é uma questão de processos mentais internos, de crenças, de motivações, né? Então, apaga-se essa ideia de que a aprendizagem é algo que se observa para dar um foco maior nos processos mentais internos. Essa foi uma época muito, vamos dizer assim, muito rica, porque apareceram também teorias na linguagem, teorias em várias áreas. Então, na linguagem aparece a visão cognitivista de linguagem, né, com Chomsky, defendendo que nós temos um aparelho, né, uma gramática inata, e isso teve grande influência na aprendizagem. Mas vamos ter cuidado, né? De vez em quando eu ouço alguém dizer assim, eu uso o método chomskiano. Pera lá, Chomsky não criou nenhum método de ensino. Ele tem uma teoria de linguagem. Assim como Skinner não criou um método behaviorista de ensino de línguas. Ele tem uma teoria sobre aprendizagem de línguas. Então, até agora, a gente viu que nós tivemos a ideia de associação, né, de ideias, de elementos mentais, a ideia de que a aprendizagem é um comportamento observável e agora, com a teoria cognitivista, a noção de que a aprendizagem é uma questão de motivação, de crenças, de processos internos. Outra teoria que teve e continua tendo muita influência no ensino de línguas estrangeiras é o interacionismo ou sócio-interacionismo. Mais uma vez, é bom lembrar, né, que o pai do sócio-interacionismo, né, que é Vygotsky, foi um psicólogo que estudou a aquisição de conceitos, né? Ele não foi um estudioso do ensino de línguas estrangeiras. Então, a gente não pode dizer que eu sigo o método vygotskiano. Vygotsky não fez um método de ensino. Ele tem conceitos sobre aprendizagem, ele trabalhou inclusive com crianças, né? Ele investigou crianças na aquisição de conceitos científicos, né? Mas a sua teoria tem grande influência hoje no ensino de línguas estrangeiras, porque parte da ideia de que nós aprendemos por meio da interação, né?
por meio das práticas sociais de linguagem. Bom, eu venho defendendo, quando eu discuto teoria de aquisição, e isso vai ser motivo de uma outra conversa, que todas as teorias elas têm alguma coisa a contribuir para a gente entender como se aprende, como se ensina uma língua estrangeira. Então, eu não descartaria nenhuma dessas 4 teorias de aprendizagem. Eu acho que a gente faz, sim, associações, né? Você associar uma palavra a uma experiência, a uma imagem, usar a palavra não é uma boa ideia, né? Um evento de linguagem, um ato de fala, um enunciado, uma ilustração por meio de imagem, a um vídeo, é realmente uma grande ajuda para o processo de aprendizagem. Mas também eu não descarto a criação de hábitos automáticos. Quando a gente fala coisas em inglês do tipo I have just alguma coisa, provavelmente a gente adquiriu essa estrutura sem parar para pensar, né? Ela vem automaticamente. Da mesma forma que eu tenho convicção de que nós temos mecanismos internos, eu não descarto de forma alguma que a gente tem uma gramática inata, assim como é muito forte para mim a ideia de que é por meio da interação social, das práticas sociais, que nós aprendemos não apenas a língua, a linguagem, a como usar a língua, como também aprendemos a usar a matemática, a entender história, etc. Então, essas teorias que nós discutimos hoje, elas todas foram muito importantes para o ensino de línguas, mas o meu ponto, repito, é lembrar que teoria serve de base para as abordagens, né? Elas fornecem pressupostos para os métodos, mas elas não são em si métodos. Então, eu não posso dizer que eu ensino usando Chomsky, eu ensino usando o método de Chomsky, ou o método de Skinner, ou o método de Vygotsky. Como vimos até agora, então, a psicologia nos forneceu 4 teorias que deram suporte a diferentes métodos de ensino, né? O associacionismo, que é uma teoria que diz que a gente aprende por meio de associação de ideias, o behaviorismo, que vê a aprendizagem como uma questão de comportamento observável, né, de estímulos e respostas, o cognitivismo, que vê a aprendizagem como uma questão cognitiva, como processos mentais internos, e o interacionismo, ou sócio-interacionismo, que vê a aprendizagem, ou entende a aprendizagem, como uma questão social, né, de prática social. O ponto que é importante para nós lembrarmos é que uma coisa é uma teoria de aprendizagem e outra coisa é um método de ensino de língua. As teorias de aprendizagem não são teorias exclusivamente feitas para explicar como se aprende uma língua. São teorias para aprendizagem geral e que nós, da área de ensino de línguas, utilizamos para entender ou tentar entender como se aprende uma língua estrangeira. Bom, por hoje é só. Eu agradeço a atenção de vocês e na próxima aula nós vamos discutir as teorias sobre língua e os métodos de ensino.